Bom dia, muito bom dia! Estamos mais um dia com o nosso devocional, a nossa leitura com propósito. Hoje é o último dia, vamos encerrar o nosso livro, Mesmo com Medo Haja. Bom dia, Fran, seja bem-vinda, Shalom! Chegamos no fim, hoje nós vamos encerrar um livro ao qual nos ensinou tanto. Gente, esse livro vai ficar marcado na nossa vida, na nossa história. Nós aprendemos entendemos, que nós tínhamos muito mais medo do que a gente imaginava. E o livro fez a gente romper em cada área específica, a área de relacionamento, o medo, de confiar em Deus, o medo de confiar nas pessoas, o medo do que você vai pensar, de como você vai fazer, como você vai se posicionar. Gente, foram tantos medos que a gente superou ao longo dessa leitura, e foi lindo, foi lindo. Tudo foi baseado, no testemunho da pastora Joyce Meyer. Sempre quando ela comentava sobre algum tema, algum capítulo, ela sempre trazia o seu testemunho. Bom dia, pastora Giane, shalom. Foi um livro que realmente valeu muito a pena. Que livro, que livro, que livro, vai ficar marcado. Antes desse, a gente tinha lido o outro livro dela, que é A Guerra da Mente, que também foi um livro que fez com que a gente rompesse com as limitações da nossa mente. Nós fomos transformados pela renovação da mente. O livro anterior foi baseado totalmente, nesse versículo de ser transformado pela renovação da mente, para que a gente venha viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E foi lindo, e nós chegamos ao fim, nas 300 páginas. Gente, se você nunca tinha lido um livro de mais de 300 páginas, você pode comemorar, porque nós lemos juntas um livro de mais de 300 páginas. A maioria das pessoas que entram aqui estão comigo desde o comecinho. Bom dia, Meire, bom dia, Lu, shalom. E hoje nós chegamos ao fim, à reta final. Ontem foi uma manhã de emoção, gente? O capítulo de ontem foi demais. O capítulo de ontem nos convidando à ressurreição de Cristo, a realmente fortalecer. O tema desse último capítulo foi forte, porque falou sobre a eternidade, que a gente precisa se libertar do medo da morte. Mas para que você se liberte desse medo da morte, ela trouxe o conhecimento. A gente só consegue se libertar, gente, quando a gente tem conhecimento daquilo. Por isso que a cada capítulo que foi falado nesse livro, houve testemunho, teve a vida dela, ela compartilhou experiências dela. No final de cada capítulo tem uma pessoa também que conta o testemunho. Porque a gente só consegue se libertar do medo, do conteúdo, do contexto da que a gente está falando, quando a gente cria um entendimento sobre aquilo. Por isso que é muito importante os testemunhos, porque a gente tem a segurança de que Deus fez, de que a pessoa era muito parecida com a gente. Nossa, eu me vejo nessa pessoa que está contando esse testemunho. E se ela venceu, eu também vou vencer. E foi lindo. Esse último capítulo falou da liberdade, de se libertar do medo da morte. E aí nós finalizamos ontem falando da ressurreição, deixou claro sobre o céu e o inferno esse capítulo, tem até um quadradinho aqui no meio do livro, expõe sempre o tema mais forte, tá assim, o céu e o inferno existem. O inferno é um lugar para onde não queremos ir, portanto, é importante tomar as decisões certas enquanto podemos, enquanto temos tempo ainda, E aí nós finalizamos falando da ressurreição com o capítulo de João 14, do versículo 1 ao 3, que fala que o papai está indo preparar uma morada, Tá assim, não se turbe, o versículo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora dito, eu vou-los preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar este lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós finalizamos aqui com esse capítulo lindo, foi grande emoção,
porque o Senhor está preparando a nossa morada e Ele vai vir para nos buscar. Essa é a promessa. Mas para isso nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter rompido com o medo, nós precisamos ter rompido com os propósitos que o Senhor confiou a nós. Por isso que a cada livro escolhido aqui, esse ano, ao longo desse ano, vai ter muitos livros, gente, vai ter muitos livros. E a cada livro vai ser como se fosse uma ferramenta na nossa vida, para que a gente venha romper. Amém? Eu quero orar, vamos agradecer ao Pai. Eu já quero deixar um salmo, sempre deixo uns salmos para a gente entrar na leitura do nosso livro, para a gente encerrar. Eu sempre deixo como devocional para uma meditação, né, para um dia abençoado, para a gente ficar sempre pensando ali. Bom dia, Roseli, shalom. Para a gente ficar sempre meditando, para que a palavra venha a ser discernida ao longo do dia. E sempre que nós lemos e fazemos o nosso devocional, é uma preparação para o que vai acontecer durante o dia. Né? Muitas vezes a gente compartilha algo aqui e ao longo do dia a gente está respaldado, porque a gente fala assim, meu Deus, bem que de manhã o Senhor trouxe uma palavra de proteção, uma palavra de que iria estar comigo, uma palavra de refrigério, porque Ele sabia que o dia não ia ser bom. Né? Por isso que é importante todos os dias nós estarmos desenvolvendo o nosso devocional, alimentando o nosso espírito, para que a gente venha discernir o nosso tempo, para que a gente venha ter força na nossa alma, porque a alma é puro sentimento, gente. E o sentimento, se não for governado, se as nossas emoções não forem governadas pelo Espírito, a gente só vai arrumar confusão, só vai ter problema, consequências, são frutos do Espírito que nós precisamos desenvolver ao longo do nosso tempo aqui na Terra, né? Shalom, Raquelzinha, shalom, Elisa. E aí, se a gente não desenvolver o fruto do Espírito em nós, como o caráter de Cristo, nós não conseguimos fluir, nós não conseguimos cumprir o nosso propósito ao qual nós viemos para essa terra. Então nós precisamos, eu vou ministrar, domingo eu fui convidada para ministrar numa igreja, na Assembleia de Deus, e eu tenho me baseado muito em Gálatas 5, muito nos frutos do Espírito, porque fruto do Espírito é quando Deus trabalha em nós, para que depois venha trabalhar através de nós. Né? Então não tem como o Senhor fazer, não tem como nós criarmos autoridade daquilo que a gente mesmo não rompeu. Não tem como a gente apontar o dedo, direcionar pessoas, ajudar pessoas, se a gente está limitado naquela circunstância. Então o fruto do Espírito, ele trabalha o nosso interior em diversos, é o fruto, porque ele trabalha no completo em nós, para que a gente crie autoridade, né? Para que a gente fale, olha, a alegria é o fruto do Espírito, embora a circunstância que você esteja vivendo, não é momento de você ficar alegre, mas a alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto do Espírito, a sua alegria vem do Senhor. Gente, é lindo o que o Senhor faz. Desenvolver os frutos do Espírito não é tão fácil, né? Mas nós sabemos que é através do fruto do Espírito nós refletimos o caráter de Cristo. E isso é lindo, isso é lindo. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar para a gente encerrar o nosso livro. E já vamos marcar a data, vamos sair hoje já com a data da próxima leitura do livro Corrida da Vida. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esse dia lindo, por o encerramento desse livro, por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer a partir de agora. Sim, Pai, nós criamos o entendimento, o discernimento de tudo que o Senhor quis forjar em nós e agora viveremos um momento de prática. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque enquanto nós descansávamos, enquanto nós dormíamos, o Senhor cuidava de nós. O Senhor cuidava da nossa mente, o Senhor cuidava dos nossos, da nossa família, o Senhor cuidava da nossa casa. Obrigado porque o Senhor nos escolheu primeiro. E isso é um privilégio de carregar o teu nome, um privilégio de carregar a tua palavra. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos ajustado, tem nos moldado, o Senhor tem nos alinhado ao teu plano e ao teu propósito. Obrigada porque durante esse longo caminho, esse extenso caminho dessa leitura, o Senhor nos mostrou que nós tínhamos muito mais medo do que imaginávamos, mas o Senhor nos ajudou a romper. Quantas mulheres, quantas pessoas saíram daqui com grandes testemunhos. Eu contemplo, Pai,
eu contemplo o testemunho das minhas irmãs, eu recebi, Senhor, feedbacks de testemunho em áreas onde elas não conseguiam romper. Oh, Senhor, nós só temos que agradecer e glorificar a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Abba, sem Ti nada podemos fazer, a Tua palavra é muito real, a Tua palavra é vida, a Tua palavra que nos cura, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos traz restauração. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te convidamos, Pai, fique conosco. Continue ministrando o nosso coração nessa manhã, que tudo é Teu, essa live é Tua, essa leitura é Tua. O Senhor tem liberdade, Pai, vai de encontro a cada pessoa que aqui está, aquela que vai assistir essa live depois. O Senhor sabe qual é a necessidade, o Senhor sabe qual estação ela tem enfrentado e o Senhor tem o poder, Pai, de tirar toda a limitação, todas as escamas dos olhos, Pai, para que essa pessoa contemple pelos olhos da fé aquilo que os olhos carnais, os olhos humanos ainda não conseguem enxergar. Abra os olhos da fé, Pai, que elas venham romper, Pai. Que o medo não faça parte mais da vida delas. Nós sabemos que o medo é algo que tem nos limitado ao ponto de não enxergarmos as promessas do Senhor. Espírito Santo, que nós venhamos finalizar esse capítulo e que o Espírito continua, Pai, até que o Senhor venha nos buscar, ministrando sobre nós e que o medo nunca mais ganhe espaço na nossa vida e na nossa mente. E assim te agradecemos, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler Salmos 112. Salmo 112 diz assim, o tema da minha Bíblia está assim, ó, a felicidade de quem teme a Deus. A felicidade de quem teme a Deus. Isso mesmo, você que tem o temor de Deus, você que carrega com total confiança debaixo do temor de Deus, você é uma pessoa feliz. Você desenvolve a felicidade, você tem alegria, que é o Espírito Santo, quando ele opera no nosso espírito, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Nós desenvolvemos, né? A alegria, a felicidade, a paz. E o temor, ele que é o princípio da sabedoria, ele traz essa felicidade. Olha que como começa o capítulo. Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos meus mandamentos, que obedece os mandamentos do Senhor, que não é um sacrifício obedecer os mandamentos, né? Que se torna um hábito obedecer os mandamentos, que tem prazer, por isso que fala aqui, ó, tem prazer nos meus mandamentos, não consegue andar de outra forma a não ser na retidão do Senhor. Bem-aventurados são esses. A sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa nessa terra. A geração do justo será abençoada. Quando você se posiciona, a sua geração é abençoada. A sua geração colhe os seus benfeitores. A sua geração tem como referência, tem como base. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, aquele que teme o Senhor, na sua casa há prosperidade e há riqueza. São duas coisas diferentes, mas são duas coisas que ligam a mesma coisa, o mesmo sentido. A riqueza são coisas materiais dessa terra e a prosperidade é algo espiritual, sabe? Prosperidade é quando você vai muito bem na sua área da saúde, nas finanças, na paz que excede todo entendimento, né? A sua mente tem paz. Essa é a verdadeira prosperidade. Porque muitos são ricos, mas nem todos são prósperos. Muitos têm dinheiro, é rico só de dinheiro, mas não são edificados da prosperidade de Deus. Muitos não desfrutam, entende? Porque não tem a dimensão da prosperidade de Deus, né? Eles vivem em função do dinheiro e a ganância de ganhar cada vez mais, vive, né? O coração já foi tomado ali pelo dinheiro, por mamon, infelizmente, e a pessoa ali, ela não consegue discernir, e essa pessoa muitas vezes não é próspera. Por quê? Ela não consegue dormir se ela não tomar um medicamento. Olha aí a diferença. Ela não tem saúde, ela sempre gasta com dinheiro, porque ela está sempre ali, tem sempre uma área
ela não tem paz, muitas vezes ela não tem uma família. Olha lá a Raquelzinha falando, prosperidade é a plenitude de todas as áreas. Exatamente, a plenitude de todas as áreas. Quantas pessoas têm tanto dinheiro, mas vivem em uma vida solitária? Solitária que eu digo assim, né? Não formou família, não tem relacionamento com os parentes, não tem a proximidade com pessoas, não consegue ter um relacionamento interpessoal, não consegue fazer amizades. É pobre de espírito. Pode ser rico de dinheiro, mas pobre de espírito. Mas quando nós tememos ao Senhor, não. É como a Raquel falou aí. A prosperidade é a plenitude de todas as nossas áreas. De nada nós teremos falta. De nada nós teremos falta. Olha lá, é isso que está falando. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Olha lá, quem teme ao Senhor, quem anda, né, debaixo dos princípios do Senhor, não se atemoriza de má notícias. O seu coração, ele é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Salmo 112, gente. Então, nós que tememos ao Senhor, nós andamos debaixo da felicidade. Contemplamos da prosperidade na nossa vida, em todas as áreas. Amém? Fica com esse versículo, Salmo 112, né? Como foi bom a gente caminhar debaixo de Salmo. Eu sei que muitas vezes, talvez eu tenha lido um salmo aqui que você fala, já cansei de ouvir esses salmos, mas eu tenho certeza que o Senhor trouxe uma revelação diária. Eu sempre falo que tem um maná diário, né? E para cada dia você tá com a sua mentalidade para aquela estação e você absorve aquele conteúdo de uma outra forma. Para cada dia o Espírito Santo fala com a gente diferente. Vamos lá, vamos finalizar nosso livro? Página 306, finalizamos aqui então ontem, o 305. E vamos só falar as últimas páginas aqui do 306. Fala assim, ó. Muitas pessoas passam a vida aterrorizadas pela morte. William Randolph Hearst, acho que é isso, gente. Era um homem extremamente rico e construiu uma mansão cheia de coisas adoráveis onde vivia. Quando alguém o visitava, ele tinha uma regra estrita. Ninguém tinha permissão para falar sobre a morte ou mesmo mencioná-la. Esse homem era atormentado todas as noites quando ia dormir, pela ideia de que poderia morrer durante a noite, durante a noite, né? Ele tinha medo da morte, olha isso. Isso que nós acabamos de falar sobre o versículo e não foi nada combinado, o Espírito Santo já sabia. Nós acabamos de falar. E aqui está falando de um homem extremamente rico, que vivia com seus medos. Né? Ele deixava as pessoas ali visitar suas mansões, cheias de coisas adoráveis, mas quando alguém vinha visitar, ele tinha uma regra restrita. Ninguém tinha permissão de falar sobre a morte ou mesmo mencioná-la. Esse homem era atormentado todas as noites. Vê uma pessoa sem paz, gente? Quando ele ia dormir, pela ideia de que ele poderia morrer a qualquer momento durante a noite. O interessante é que o medo da morte não o impediu de morrer. Ele apenas arruinou a sua alegria de viver. Ele deixou de desfrutar da alegria, da plenitude do Senhor, porque ele carregava esse peso, esse medo da morte. Quantas pessoas, gente? Talvez você fale, será que isso existe? Existe. Tem muitas pessoas que vivem assim. Tem muitas pessoas. Por outro lado, nós temos o testemunho de muitos outros, como o do apóstolo Paulo, que estavam prontos para deixar essa terra a qualquer momento. Um dos pais do cristianismo, João Crisóstomo, tinha tanto zelo pelas reformas da igreja da época que enfureceu a imperadora Eudóxica, que auxiliou muitas vezes. Ele disse, o que posso temer? Será a morte?
mas você sabe que Cristo é a minha vida e que eu ganharei com a morte. Vamos aguardar o céu com expectativa em vez de temer a morte, porque quando deixarmos essa terra, a nossa vida estará apenas começando. Temos medo da morte ou medo de morrer? Ao pensar sobre a hora da minha morte, Joyce Meyer falando, posso dizer sinceramente que não a temo de modo algum, mas espero que morrer não seja muito doloroso. Certa vez eu estava em um pequeno avião com uma outra pessoa. De repente, sem nenhuma explicação dos pilotos, a aeronave começou a descer muito depressa e pensamos que provavelmente cairia. Demos as mãos e nos preparamos para encontrar Jesus, mas devo admitir que um pensamento que tive foi: será que vai doer muito? Creio que a maioria de nós pede a Deus para que, quando chegar a hora derradeira, possamos dormir e simplesmente acordar no céu. Ou que Deus nos leve depressa, sem nenhuma doença prolongada. Por que não orar pelo melhor? Entretanto, também precisamos saber que, seja qual for o processo envolvido na morte de cada um de nós, Deus estará conosco e nos levará para casa exatamente no momento certo. Ouvi muitas histórias de pessoas que disseram no leito de morte: Jesus está aqui para me buscar agora, eu preciso ir. Morrer é algo que ninguém pode evitar. Nós podemos sentir algum medo do desconhecido, mas temos a certeza da ressurreição e do céu, e isso é motivo para celebrar. Aleluia, aleluia! Acabamos aqui então esse tema, sobre a morte. E ela finaliza aqui falando: será que você tem medo da morte ou medo de morrer? Na verdade, nós temos medo de sofrer, Porque muitas vezes a reta final, eu falo que ninguém vai embora com dívida. Tem sempre oportunidade de enxergar, de aceitar Jesus, de se redimir. E aí o Espírito Santo, muitas vezes, Deus ele vai estreitando o caminho para que essa pessoa enxergue e tenha ali a oportunidade de se redimir e ganhar, o céu e ganhar a sua morada. Então, talvez o que a gente devemos orar, como ela fala, por que não orar, para que a gente viva o melhor, para que a gente, na nossa reta final, tenha uma morte da melhor forma possível, que a gente não sofra, que a gente simplesmente, como ela disse aqui, todo mundo acho que tem o sonho de dormir e já acordar na glória, E aqui, a 309 fala sobre os comentários finais, eu quero ler com vocês. É preciso coragem para crescer e se tornar quem você realmente é. É preciso coragem. O medo não vai deixar você se tornar quem o Senhor já te escreveu, Não vai deixar você desfrutar da sua história se você ficar com medo. É preciso coragem para se tornar a pessoa ao qual Deus escreveu a história. Você, quem realmente você é em Deus. Olha lá. Todo mundo precisa lidar com medo, mas podemos aprender a não deixar que ele dite as nossas decisões ou governe a nossa vida. Eu duvido que o medo algum dia vá desaparecer completamente da vida de alguém, mas podemos e devemos resistir a ele. Se você precisa fazer alguma coisa ainda que sinta medo, reúna toda a sua coragem e dê um passo de fé. Certamente, eu não estaria fazendo as coisas que eu faço hoje se não tivesse tomado uma atitude quando eu acreditei que Deus queria que eu a fizesse. Eu agi mesmo quando o medo gritava: você vai falhar. O velho ditado diz: se você não tiver êxito na primeira vez, tente outra vez. E eu digo: se você não tiver êxito na segunda vez, você é normal. Continue tentando até encontrar o seu ponto ideal na vida. Eu quero encerrar então aqui este livro encorajando a você a não permitir mais que o medo de ser diferente roube o seu destino. Para ser quem realmente é, você precisa entender que nunca será como qualquer outra pessoa, nem poderá ser. Você é única e é isso que faz de você alguém especial. Ralph Waldo Emerson escreveu: não importa quem seja o homem, ele deve ser um não conformista. É muito importante não gastarmos nosso tempo e a nossa energia tentando ser como os demais. As pessoas querem ser livres para serem únicas e individuais, mas ao mesmo tempo têm medo de ser diferente. Por quê?
porque no passado foram rejeitadas por não se encaixarem na ideia de outra pessoa sobre o que deviam ser ou fazer. A natureza humana faz com que temamos a dor da rejeição. Então, nós nos conformamos. A maioria das pessoas acredita que há segurança na conformidade. Jesus, o apóstolo Paulo e todos os outros que um dia realizaram algo grande eram pessoas que não se conformavam com as circunstâncias. Nós devemos ser transformados à imagem de Cristo, mas nunca devemos nos conformar com o mundo. Veja lá, 2 Coríntios e Romanos 12:2. Acredito que se pudermos confrontar o medo de sermos diferentes e nos tornarmos quem realmente somos, nós poderemos vencer qualquer outro medo que se levante contra nós. Eu oro para que este livro tenha ajudado você e continue a fazer isso. Viva a vida com coragem e desfrute de tudo o que ela tem a te oferecer. Amém? Na página 311 ele traz, vários versículos poderosos que vai te ajudar a enfrentar o medo. Nada se compara ao poder da palavra de Deus para nos ajudar a combater e a tentação de temer e a fazer as coisas mesmo com medo. Encoraja você a ler esses versículos e a meditar neles até a memorizá-los. Assim, eles virão na sua mente sempre que todo medo começar a surgir no seu coração. Então, 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Josué 1,9, não te mandei eu, ser forte e corajosa, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43:1, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Romanos 8:38-39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo 118:6, o Senhor está comigo, não temerei. Quem que poderá fazer o homem? João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Salmo 56:3. Eu me vindo ao temor, hei de confiar em ti. Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmos 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mateus 6:34, portanto, não nos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, a cada dia o seu próprio mal. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Aleluia, aleluia. E aqui ela faz, uma oração linda para que a pessoa aceite Jesus. Você tem um relacionamento real com Jesus? E aí ela fala aqui no final, no 315, se você está pronto para entregar a sua vida a Jesus e segui-los. E aí ela faz a oração da entrega de Jesus. Gente, que lindo, eu quero colocar isso no meu próximo livro. Que lindo, Você faz ali o chamado para que a pessoa aceite a Jesus e faça a oração junto. Acabamos, que livro poderoso, gente, que livro poderoso. Eu louvo a Deus por vocês que estavam aqui comigo desde o começo. Eu tenho certeza
que foi gerado muitos testemunhos. E olha quem tá chegando, quem tá chegando. Então nós vamos estar entrando na nossa leitura, a jornada da corrida da vida, 40 dias. Eu quero estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vivência. E eu também quero aprofundar sobre cada versículo que nós vamos falar. Nós vamos começar na terça-feira, dia 10, tá? Vou fazer um banner, eu vou compartilhar. Compartilha com as amigas, compartilha com o maior número de mulheres que você puder, para que essas pessoas estejam com a gente. Então, na terça-feira, dia 10, tá? Segunda-feira não vou conseguir, eu vou fazer um bate e volta em Jaú. E na terça-feira eu vou estar aqui com vocês, então, pra gente fazer a nossa jornada de 40 dias juntinhos. E vai ser lindo, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor ainda vai fazer, para que o inimigo não venha roubar a nossa semente, que a gente venha estar aí pronta, né? Para a próxima semana com a nova leitura. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando ao longo do dia sobre tudo que nós falamos, sobre o término desse livro, né? Eu quero orar com você. Eu deixei uma oração profética até preparada aqui para que a gente venha, debaixo dessa leitura, finalizar, né? E realmente consagrar que essa leitura venha fazer parte da nossa vida ao longo do tempo e que o medo não encontre mais espaço na nossa mente. Eu quero fazer uma oração profética com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai querido, hoje nós encerramos aqui esse tempo de reflexão, um tempo de aprendizado, mas nós não paramos por aqui. Tu tem preparado uma jornada sobre a nossa vida. Então eu quero profetizar sobre a vida dessas mulheres, dessas pessoas que aqui estão, que mesmo com medo, cada passo dessa jornada será fortalecida pela tua presença. Que elas, ao saírem deste lugar de oração, elas sejam renovadas, que elas carregam uma confiança inabalável no teu poder de transformação. Pai, eu profetizo que o medo não terá mais poder sobre a vida delas, não terá mais espaço sobre a mente delas, pois elas são mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo as capacite a seguir em frente com coragem, com ousadia e com muita fé, com uma fé inabalável. Que a confiança em Ti seja a base sólida onde elas pisam e que cada passo dado seja guiado pelas Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu declaro que o futuro delas será marcado por milagres, vitórias e pela certeza de que com o Senhor podemos fazer tudo, até mesmo vencer os nossos maiores medos. Que a paz que excede todo entendimento se envolva e que a alegria do Senhor seja a nossa força, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que lindo, que lindo. É uma oração onde nós profetizamos que a partir de hoje, a partir dessa leitura, o medo não terá mais acesso, nem na nossa mente, nem limitando. Nós já entendemos que o medo é algo que tenta nos paralisar. Fica com essa leitura, fica com esse livro guardado no seu coração. Fica com esse livro, né? Um livro de cabeceira, é um livro que, quando o medo tentar, você vai lá nas últimas páginas e você lê todos esses versículos que nós lemos. Amém? Ora, e eu sei que o Senhor vai fazer você romper ainda mais. Fiquem com Deus. Obrigada por vocês que estavam aqui na expectativa para o próximo livro. Terça-feira, dia 10, 6h30, nós estaremos juntas aqui. Então se prepara, se organiza. Na segunda-feira eu quero todo mundo compartilhando. Eu vou desenvolver agora a fotinha, então compartilha para na terça-feira nós estarmos juntas aqui rompendo. Amém? Fiquem com Deus. Shalom de Deus. Deus abençoe. Desfruta do melhor dia da sua vida. Eu profetizo que você vai viver um final de semana extraordinário para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até terça-feira, dia 10, estamos juntos com o nosso livro, A Corrida da Vida. Shalom, shalom!